Jesus, a todos os jovens, a todos que vão estar assistindo esse povo de Cristo. Estamos aqui começando mais o nosso segundo episódio, a qual trata de jovens. O tema já diz, jovens com propósito. E nessa tarde, nesse segundo episódio, está aqui nossa convidada para estar debatendo esse assunto, falando um pouco sobre o que ela tem, o que ela tem para nos falar também. Então, a todos os jovens que estão nos assistindo, jovens que vão ouvir, jovens que vão assistir esse povo de Cristo, vai ver que tem jovens que às vezes, está desacreditado no seu propósito. Talvez estão jovens, adolescentes que ainda não entenderam o propósito, mas já tem o propósito de Deus sobre a vida deles. E já tem jovens que viveram o propósito e por alguma coisa ou algo, nesse meio tempo, desistiu, desacreditou desse propósito. E esse povo de Cristo, esse episódio de hoje, é exatamente para ajudar jovens que vão entender esse mistério de propósito na presença do Senhor. Então, eu quero já aqui, minha esposa está comigo, vai comigo falar um pouquinho. Eu já quero dar as boas-vindas à nossa irmã Ana Paula. Posso começar falando de jovens? Pode dar suas boas-vindas, vamos entrar um pouquinho mais. Calma aí, a gente vai estar falando mais. Você tem muito conteúdo aí? Quer falar? Eu agradeço você ter aceitado o nosso convite. Eu tenho certeza absoluta que tudo que vai falar aqui vai ser para ajudar muitos jovens, tá? Tenho certeza absoluta que você vai falar algo que vai ter muita repercussão, porque o jovem falando tem mais, vai entender mais. Então, eu agradeço você atender o nosso convite. Muito agradecido a Deus, logo a Deus pela sua vida. Mas vamos lá, Ana Paula, o tema já diz, jovem com propósito. O que você entende, o que você trouxe para ir para os jovens que estão aqui, jovens que vão assistir, jovens que futuramente também vai estar no seu lugar, pensa assim, o que você trouxe, o que você entende, o jovem com propósito? Tem que na Bíblia, tem alguns jovens que viveram com propósito, Daniel, no primeiro episódio nós falamos da vocação. Então, aqui também não foge muito. Tem Daniel, tem o próprio Samuel, que foi chamado ainda criança, e inúmeras situações da Bíblia, tem jovens com propósito. Jovens igual você, jovens que estão assistindo, jovens que estão muitas vezes acreditados. Então você tem propósito. Pode falar, Ana Paula. Primeiro, é importante a gente ressaltar assim, quando fala sobre propósito, principalmente quem é mais jovem, fica um pouco confuso nesse assunto. Então a gente tem que entender que, de modo geral, é um plano que Deus estabeleceu para cada pessoa e também para a humanidade em conjunto todo. O principal propósito, não na vida só de jovens, mas de pessoas de qualquer idade, e principalmente os cristãos, é a salvação. É o propósito fundamental de quem crê em Deus, é a salvação do Filho na vida de todo mundo. E principalmente os jovens têm que entender isso, porque às vezes nessa fase é mais difícil de acreditar e seguir esse propósito de salvação, porque o jovem está em uma fase que vai viver ali com incerteza, com dúvida, e por um lado é normal, por causa que essa vulnerabilidade assim, de viver com algumas dúvidas sobre a vida pode ser parte do amadurecimento das pessoas da nossa idade, mas tem que tomar muito cuidado com isso, porque é uma porta aberta para você dar a brecha ali para o inimigo agir na sua vida e preencher sua mente com coisas úteis, Só alguma vez,
Gente, ó, percebe isso, você está assistindo? Vê que você entendeu isso que ela falou aqui. Qual é o propósito fundamental? Precisamos muito se atentar a essa questão. Foi muito bem colocado já. Qual é o propósito fundamental, não só para jovens, mas para toda a humanidade? É a salvação. E uma coisa muito interessante, que ela já falou aqui, que eu creio que muitos espirituais assistir, vai ficar muito agradecido por esse conteúdo que ela está falando, porque pessoas estão desistindo da salvação. Não só do propósito como ministério, trabalho da igreja, mas como salvação. Pode continuar. E além desse propósito que Deus estabeleceu para a humanidade no geral, a gente pode falar sobre o propósito para cada pessoa. Porque Deus conhece cada um de nós, que é o nosso coração, a nossa mente, e a gente tem que colocar nossos planos na mão dele e seguir segundo a vontade dele, vai descobrir o que é o nosso propósito nessa vida. E é basicamente levar o evangelho, né? E a gente que é jovem, eu quero ressaltar aqui, eu coloquei um versículo que é bem interessante, que é em 1 João 2,14, que fala: eu lhes escrevi jovens porque vocês são fortes, e vocês, a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. A gente que é jovem tem que aproveitar essa idade, que a gente tem mais disposição, mais energia, que a gente sabe qual é a verdade, para falar para as outras pessoas que ainda não conhecem o amor de Deus. E eu acho que é essa missão fundamental também para nós que é jovens, que é impactar o mundo por meio das nossas ações. E muito interessante, Ana Paula, ouvindo você falando a respeito do jovem, do propósito, sabemos que o inimigo das nossas almas, ele tem um papel dele, tentar tirar os jovens da presença do Senhor, tentar enganar os jovens, fazer que os jovens não se anseiam mais pelas coisas de Deus. Tudo que nós passamos nesse espaço jovem é para ajudar outros jovens convidados, jovens do ministério, jovens que vão ouvir essa mensagem aqui gravada, não sei aonde vai ser alcançada, mas é muito interessante que esse Pode Cristo, ele tem um papel fundamental na vida dos jovens. E aqui a Ana Paula já mencionou, fala de portas abertas lá fora. Jovens que estão nos assistindo, jovens que estão aqui, isso já deixa um alerta para nós, um alerta para vocês. Toma muito cuidado, fica vigilante a quantas portas abertas tem aí fora. Quantas portas o inimigo vai oferecer você jovem. Você que muitas vezes, Deus já falou que tem propósito na sua vida, e muitas vezes o inimigo está falando o contrário. Mas dê ouvido à voz de Deus. Dê ouvido àquele que é o verdadeiro, que é o nosso Senhor. Então nessa tarde, nesse Pode Cristo, o que já foi falado aqui, isso é muito interessante. Tá? Jovens, tomem muito cuidado, há muitas portas abertas, pegando o gancho que a Ana Paula falou, a vulnerabilidade, ou seja, na escola, no dia a dia, jovens que já trabalham também, no trabalho, enfim, os jovens estão muito vulneráveis. Por que não falar da rede social, que é uma porta escancarada, para roubar a atenção dos jovens, para deixar que eles entenderem que há outro propósito, mas o verdadeiro propósito é estar na presença de Deus. O propósito é o objetivo, e o nosso objetivo é Jesus. O nosso objetivo é a salvação. Jovens precisam de salvação, porque o inimigo quer roubar isso dos jovens, tá bom? Então, muito interessante, fica na pauta mais alguma coisa para falar, mas você quer dar aula também, então vai, tá? Falar a respeito também Samuel fala, que quando Samuel foi chamado para servir a Deus, ele foi um jovem que foi chamado novo ainda, e ele foi muito obediente. E os filhos de Eli já eram o contrário, eles eram jovens desobedientes que não seguiam ali o que o pai dele ensinava, os ensinamentos. Então também tem a desobediência também, quando vocês são jovens hoje e precisam ser obedientes aos pais, aos pastores, aos líderes, porque eles querem o bem para vocês. Então, tem que seguir a palavra, seguir o que o ensinamento
isso vai levar para a vida de todos os jovens. Então, para os jovens que estão e aqueles que vão assistir, ter uma mudança, precisa, né, dedicar, seguir a palavra. Então, tem que ter obediência também. Então, assim, os jovens precisam estar mais na presença do Senhor, dedicando e seguindo. Porque senão não tem como, né? Amados, também, falando, a senhora falou a respeito também de obediência. Eu sempre tenho o melhor para os jovens. E nesse segundo episódio de Algo com Propósito, um propósito tem que estar debaixo de obediência. Não existe um jovem viver um propósito, né, Ana Paula, sem ter obediência. Não existe viver um propósito sem estar debaixo da obediência da palavra de Deus. Então, uma coisa, se eu quero viver, o jovem que quer viver o propósito, o primeiro passo é ter que ter o quê? Eu preciso ser obediente à palavra de Deus. Preciso saber que Deus tem uma palavra sobre a vida. Muito interessante também, Ana Paula. Falando assim de propósito, não sei se você provavelmente alguma coisa, mas sei lá, como seria um jovem com propósito, uma característica evidente, né? Fazendo igreja, assim, se você lembra, mas aquele jovem assim, a evidência, tudo tem, né? Sabe que tem evidência, não fica aquilo ali, tem evidência, né? Você vê assim que é um jovem com propósito quando o caráter dele é mudado, porque ele é obediente a Deus, ele segue o que Deus manda, então o caráter dele já muda. A partir do momento que ele aceita Jesus na vida dele, que ele já crê no propósito da salvação, ele molda todo o caráter dele, aí ele começa a influenciar positivamente a todas as pessoas, porque o que mais nessa cidade que acontece, a gente assim influenciado. Então você vê que é um jovem com propósito quando ele influencia também, né? Segundo a vontade de Deus para outras pessoas em volta dele. E também é uma pessoa que ela está sempre orando, porque através da oração a gente consegue saber a direção de Deus, lendo a Bíblia e não só lendo as coisas práticas, como a pastora disse, e também é bastante interessante que é servir, né? Mesmo na igreja, por mais que seja pequenas coisas, de pouco que se começa, e assim Deus vai te orientando e revelando o próximo passo para você saber. E adiante, né? E a vida do jovem, vamos falar que é uma vida mais acelerada, né? Devido ao estudo, devido ao dia a dia, então é uma vida mais acelerada. Embora seja uma vida mais de durabilidade, como a própria Ana Paula falou. Isso é muito interessante, né? Então, quando olhamos para características de um jovem, é evidente que você vai notar. Então, eu falei no primeiro episódio, a gente falou sobre a questão de não precisa você exibir, não. Você que vive um propósito de Deus, automaticamente o mundo vai olhar para você e vai ver como você é diferente. Você não precisa fazer nada, né, que o mundo quer, não, pelo contrário. Você fazendo a vontade de Deus, automaticamente você vai estar sendo visto pelo todo mundo lá fora. Então você jovem, você que está aqui, jovem que está aqui também, nos assistindo, você que vai assistir, um conselho, posso dizer um conselho pastoral, que faça a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus, que as demais coisas, o mundo vai olhar para você e ver a diferença que há em você. Como diz a própria palavra, você tem algo, você tem um tesouro escondido dentro de você. Então a característica desse jovem não tem como, né? Não tem como. Uma vez que você é luz, não tem como pegar a luz e colocar debaixo da mesa, como diz a palavra. Tem que colocar em cima. Você jovem, que vive o propósito de Deus. Você jovem que a partir de hoje vai nos assistir e falar assim, eu quero entender esse propósito. O jovem que viveu o propósito também, né? E saiu, por algum, eu que falei aqui, talvez seja bem redundante, saiu da presença de Deus, mas Jesus te convida a voltar. Jesus te chama novamente, porque o propósito está de pé. O propósito ainda, né, está lá. Porque Jesus ele não se arrepende do que deu para você. Você ainda é jovem, você recebeu um propósito. Então nessa tarde, você que se encontra aqui, você está nos assistindo, você que vai nos assistir, se essa mensagem está falando com você,
né? A maneira que Jesus está usando a vida da Ana Paula, da mesma maneira que Jó está usando esses jovens que está aqui também conosco, ele vai usar você que outra hora estava na presença de Deus e por alguma coisa você saiu da presença de Deus. Mas Jesus te convida a voltar. Outro argumento, Ana Paula, a respeito de. A gente está falando da obediência, já falando da característica. Uma coisa muito interessante que o jovem precisa ter hoje, além de tudo que já falou, é a vida de oração e de leitura à palavra. Né? Já mencionou aqui. Então, porque a palavra de Deus é que vai nos alimentar. É a palavra de Deus que vai nos fortificar. E jovem precisa ser forte, né? Não estou falando de forte de vigor físico, mas espiritualmente falando. As invertidas do inimigo vai vir, né, na vida do jovem. Mas se ele tem a palavra, ele vai conseguir ficar de pé. Se ele tem a palavra, ele não vai se render o que o inimigo faz. Quem não se lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Foi 3 jovens que, diante de uma ordem do rei Nabucodonosor, fez o quê? Aquele que não adorar vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Essa era a sentença. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que eles não se curvaram, não se ajoelharam diante daquela estátua. Antes, escolheu a morrer naquela fornalha. Mas o Senhor levou eles naquela fornalha. Jovem, você também não se curve diante dessas situações que o mundo está oferecendo aí. Nesse episódio, segundo episódio do Povo de Cristo, é o jovem com propósito. Não larga seu propósito pelas ofertas do inimigo. Não larga o propósito de Deus na sua vida, né, para viver uma vida absoluta aí fora. Mas pelo contrário, né, é melhor viver o melhor de Deus. É melhor viver o propósito de Deus. Porque, como falei propósito, como eu falei, é um alvo. Jesus tem um alvo para nós. Ele mesmo é o alvo. Então, nessa tarde, né, é uma tarde maravilhosa. Ana Paula, quer falar algo interessante? Você falou sobre a Bíblia, eu acho bem interessante a gente ressaltar que é importante mesmo a gente dar valor, que a gente tem muitas vezes a gente perde tempo com tanta coisa fútil e não se preocupa nem em ler uma palavra, porque é a forma que Deus fala diretamente com a gente. E é tantos lugares que a gente vê que é proibido a pessoa prestar um culto a Deus e ter uma Bíblia, ela pode o risco de perder a própria vida por isso, e a gente tem muitas das vezes trata como se não fosse nada, então eu acho importante a gente começar a levar mais a sério. Amados, a oração, ela nos fortalece. A oração, ela ajuda a pessoa, às vezes, se encontra fraca e, assim como a gente precisa do alimento para ficar de pé, para sobreviver, a oração também. A oração é um alimento espiritual. Quando a gente ora, a gente se sente fortalecido. E a palavra, ela complementa, né? Quando a pessoa lê a palavra, Deus começa a abrir os olhos da pessoa e mostrar aqui o propósito que Deus tem na nossa vida. Então, assim, devemos cada dia mais, não somente os jovens, mas todo ser humano, né? Toda pessoa que é um cristão tem o dever e a obrigação de estar orando, de estar lendo a palavra, porque quando a gente ora, a gente lê a palavra, Deus se revela ali e Ele mostra o que Ele quer realmente com cada um de nós. E é através disso, né, como a Paula falou, do que Deus, o brilho, né, do Espírito Santo vai estar na nossa vida, isso tudo que acontece na nossa vida, desde o momento vai chamar a atenção de outras pessoas que vai estar olhando para nós, não só jovens, mas de repente tem um homem, a mulher e um outro que já saiu da presença, que não tem mais aquele interesse, aquela vontade de vir para a presença do Senhor, mas quando vê alguém falando abertamente de Cristo e mostrando o que Deus fez na vida, isso chama a atenção da pessoa. Muitas das vezes a pessoa vai vir porque viu o que Deus fez na nossa vida. Então isso é interessante.
Queridos, nós vamos estar encerrando com Cristo, mas desde já eu quero agradecer a Ana Paula. Saiba que esse conteúdo que aqui foi exposto, que vai estar alcançando mais vidas, Ana Paula, certeza absoluta, alguns jovens vai ouvir o que você falou. Isso é muito de suma importância, né, que vai alcançar jovens. Eu quero agradecer a sua participação. Creio que é a primeira, né, de outras que vai vir por aí, né, pela frente. E eu quero agradecer a minha esposa também, que está com a gente aí, ajudando os jovens, tá? Agradecer aos jovens também, que está aqui aqui na plateia aqui. Então eu agradeço a você aí, que está, né, vendo essa mensagem também, falou muito dentro do seu coração. Ana Paula, quer agradecer? Agradeço a vocês, pela oportunidade, e agradeço principalmente a Deus, né, que eu estou aqui falando sobre um jovem que vive para Cristo. Eu poderia estar perdida nesse momento, mas não, eu estou falando de Deus, e eu agradeço a Deus por vocês. Agradeço, né, a oportunidade, né, que Deus tem nos dado. A gente não sabe muita coisa, mas Deus é quem nos ensina, Ele e a pessoa. Então, assim, cada dia Ele vai nos dar mais entendimento, mais direção. E quando o Senhor for mostrando, a gente vai trazendo mais novidade, né, da parte do Senhor, para ajudar outras pessoas. Eu agradeço a oportunidade, a Paula, estar de parabéns, por estar aqui com a gente. Ok, amados, eu quero agradecer também a você que está assistindo, a você que vai estar nos assistindo. Lembre-se desse tema, desse episódio. O jovem com propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Não desista. Você que saiu do propósito de Deus, volte enquanto é tempo. Como foi falado, não é o propósito, é a salvação. Muito obrigado a você e até mais.